Irmãos e irmãs, como é difícil às vezes pregar o Evangelho em meio a desamores. Como é difícil pregar a palavra de Deus em meio a tristezas, entre tantas outras coisas. Mas o quanto é preciso pregar a palavra de Deus, mesmo que o coração esteja petrificado, endurecido, e ainda que o coração não queira acolher a palavra. É assim que São Pedro inicia pregando a todos que estavam ouvindo a verdade que liberta. O Cristo que foi rejeitado, o Cristo que foi morto, o Cristo que foi crucificado, ele ressuscitou. E aquele que foi rejeitado tornou-se muito importante, o mais importante, o angular, a pedra principal. Aquele que foi excluído. E nós precisamos imaginar que enquanto São Pedro está pregando, haviam pessoas ouvindo, querendo pegar uma palavrinha para jogar pedras. E não é só pedras de palavras. Mas Pedro, diz a leitura, estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo gritava, e o Espírito Santo falava querigmaticamente, mostrando que muitas vezes aquele povo perde o foco. E não é diferente hoje. Muitas vezes perdemos o foco. Vamos nos levando na balada, na dança. Vamos nos deixando levar na maré e perdemos o foco e a centralidade da vida de um cristão. Para que estamos na igreja? Para que vamos à missa e para que comungamos? Para ser cristão. A palavra cristão significa autem Christe, outro Cristo. O cristão é aquele que revela a imagem de Cristo no seu tempo. O cristão é aquele que revela a imagem do Senhor no seu tempo. O cristão é aquele que revela a imagem do seu dono no seu tempo. Ser cristão significa assumir o cristianismo, assumir o Cristo e dizer: eu creio que o Cristo pregou é a única verdade para mim. E eu quero me esforçar e lutar para viver esta única verdade na minha vida. Eu quero me esforçar e lutar para aprender a colocar na minha vida esta verdade. Não é que ninguém vai virar santo do dia para a noite, não é uma fábrica, mas todos precisam lutar, se esforçar, fugir da ocasião de pecado, fugir do pecado, correr e não permitir que o pecado lhe atinja os olhos, ou os ouvidos, ou a boca, ou o tato. Não permitir que o pecado se aproxime. E isso significa aprender ao longo da caminhada a evitar tudo aquilo que possa me roubar de Deus. Evitar tudo aquilo que possa depois dar maus frutos, dar frutos de brigas, discussões, intrigas, porque o problema está sempre na raiz. Aonde começou? Por que chegou a esse ponto? Porque alguma coisa começou. Só que muitas vezes a gente só enxerga o ponto que chegou, mas não a raiz. Por que a erva daninha sufoca o trigo? Aí a gente vai, arranca, corta a parte de cima da erva daninha achando que vai ficar tudo bem. Não. Precisamos ir na raiz. A erva daninha tem que ser retirada na raiz, arrancada na raiz. E é na raiz que os problemas acontecem, só que a raiz às vezes fica escondida. Ninguém olha para a raiz da árvore, a não ser que vai fazer um estudo, ou a não ser que fique curioso e vai cavar. Nós vemos o tronco, nós vemos os ramos, nós vemos as folhas, as flores, os frutos, mas ninguém fica olhando com o olhar biônico ou com o olhar que passa o chão para ver a raiz. Mas nós cristãos somos convidados hoje a olhar a raiz, a olhar aonde começou tudo. Por que começou tudo?
Se tudo aquilo não tivesse começado, nada teria acontecido. Por que isso então? Porque o Evangelho nos fala claramente que Jesus é o dono. Está aí no Evangelho. Eu sou o dono das ovelhas. As ovelhas são minhas, elas me pertencem. Todos nós, eu e você, somos ovelhas. Ah, mas o Senhor não é pastor? Sim. Sou pastor que participo do pastorio de Jesus. Ele é o bom pastor. Mas sempre que eu estou dizendo em relação a Ele, eu também sou ovelha, porque Ele é meu pastor. Ele é o meu bom pastor. Sou ovelha, somos ovelhas falhas, todos nós. Mas somos ovelhas que precisamos aprender a escutar a voz do pastor. Somos ovelhas que precisamos aprender a entender, deixar a voz do pastor penetrar a nossa razão e o nosso sentimento. Tantas situações e tantas coisas da vida podem ser evitadas se ouvirmos a voz do pastor, se escutarmos o pastor falando, se de fato deixarmos a voz do pastor cair no coração e frutificar. O bom pastor cuida das ovelhas. Ah, tá, então eu estou machucada, estou ferida, eu me machuquei, vou esperar o pastor vir me buscar em casa. Isso é muito cômodo. É muito cômodo ficar dizendo e chorando, ah, nunca ninguém vem me buscar em casa. Isso é muito fácil. O pastor precisa saber ter discernimento. E esse discernimento precisa de fato perceber o que é alho e o que é bugalho. O que é a sua missão ir e o que é a sua missão ficar. O que é a sua missão falar e a hora que é a sua missão calar. O que é a sua missão corrigir e a hora que é a missão deixar. Há uma necessidade de discernimento na vida do pastor muito grande. Jesus, quando falou sobre a imagem do pastor, falou de pastor de ovelhas. Mas ele podia ter falado de camelos. Ele podia ter falado de outros animais comuns na sua época e no seu lugar. Ele podia ter falado de cachorros. Ele podia ter falado de tantos outros animais. Mas por que ele falou ovelha? A ovelha tem uma característica diferente de todos os outros animais. E é isso que nós precisamos pensar um pouco, quando ele diz que é nosso dono e nos chama de ovelha. A ovelha tem a característica de obediência. A ovelha tem a característica de reconhecer a voz do pastor. Coloque o pastor dizendo, vem. Do outro lado, uma pessoa que elas não conhecem, do outro. Elas vão seguir a voz do pastor. Elas vão obedecer, elas vão ouvir, elas vão aonde o pastor disser. Jesus, quando nos chamou de ovelha, é porque Ele acredita que nós vamos aonde Ele disser para irmos. Ele acredita que nós vamos obedecê-lo, que nós vamos aprender a fazer o que tem que ser feito e evitar o que tem que ser evitado. Mas quantas vezes parece que somos todos nós, eu e você, ovelhas burras, que ouve e não aprende. Quantas vezes parece que somos ovelhas tapadas, cegas, surdas, mudas não, porque fazem um grande barulho. É difícil você achar uma ovelha muda, porque as ovelhas que mais não ouvem ou mais não veem são as que mais fazem barulho. Adoram uma confusão, adoram uma briga, adoram uma discussão, adoram um disse-me-disse-me. As que menos escutam e menos enxergam são as que mais são barulhentas. E psicologicamente a gente explica. Fazem barulho porque têm medo de serem esquecidas. Fazem barulho porque têm medo de serem abandonadas. Fazem escândalos e brigas porque o seu inconsciente reage que assim terão forças e serão vistas. O bom pastor, Jesus de Nazaré, já deu a vida por nós que somos suas ovelhas.
O bom pastor já foi nos buscar em casa com preço de sangue. O bom pastor já foi nos buscar em casa, dando a sua vida, indo ao mais profundo da morte e ressurgindo com todos os outros para a vida nova e eterna. O bom pastor já foi bater nas portas de nossas casas e selando-nos com o sangue da nova e eterna aliança. Nós é que precisamos agora ouvir a voz do bom pastor. Nós é que precisamos agora entender a voz do bom pastor. Nós é que precisamos agora adentrar no mistério do bom pastor. Nós é que precisamos nos deixar moldar. Nós é que precisamos nos deixar trabalhar. Moldar a nossa maneira de falar, de olhar, de ser. Temos que nos deixar tosquiar. Deixe o pastor tosquiar você. Deixe o pastor tirar esta lã que está excedendo. Deixe o pastor tirar essa lã porque está calor demais. Estamos cheios do Espírito da ressurreição. Permitamos que o pastor tire e tosqueie a nossa lã. Vai doer algumas vezes, machucar e sangrar. Mas é importante permitirmos que o pastor faça a sua missão. É importante permitir que o pastor cumpra a sua missão. É importante que eu me deixe tosquear. Que eu não queira fugir como uma ovelha rebelde e desgarrada. Mas que eu permita que o tosqueamento aconteça. Porque, graças ao bom pastor, eu me tornei filho de Deus amado. A segunda leitura vai nos dizer isso claramente. Graças a Ele somos filhos. Somos imensamente amados. Somos profundamente amados. Mas o que estamos fazendo com este amor? Como estamos vivendo este amor? E como estamos deixando que esse amor transborde de nós? Como que estamos deixando que esse amor dê frutos em nós? Como estamos vivendo o amor nas inúmeras dimensões? Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, na rua. Como é que esse amor está transbordando a nossa vida? Como estamos nos deixando mexer por esse amor? Esse amor que é fundamental. Cristo é fundamental. Para mim Ele é fundamental. Com todos os meus defeitos e todos os meus erros, eu tenho Cristo como fundamental. E Ele que me prova, e Ele que me ensina, e Ele que vai modificando aquilo que eu sou. Cristo é fundamental e tem que ser fundamental. Cristo tem que ser muito mais esperado, amado, reconhecido dentro de cada um de nós do que qualquer outra coisa. Povo de Deus, ninguém dá aquilo que não tem. E como diz o Evangelho, até aquilo que a gente pensa ter, podemos perder. É triste, mas é importante que a gente pense claramente o quanto precisamos de fato ouvir a voz do bom pastor, a voz do pastor, para que nós não percamos a graça, para que nós não percamos o tempo. É triste ver que enquanto irmãos nossos estão morrendo, porque falam o nome de Jesus Cristo, outros irmãos estão morrendo por causa de vícios, e todos eles. É triste saber que existem cristãos sendo degolados à faca, enquanto outros vivem um cristianismo de qualquer jeito.
Vou falar uma coisa de coração. Gostaria tanto de estar no Oriente hoje. E gostaria muito de fazer parte daqueles que morreram. Para morrer dizendo o nome de Jesus Cristo. Porque acho que tem muito mais valor morrer pelo nome de Jesus Cristo do que pregar e muitas vezes não cair no coração das pessoas. Vocês não imaginam no coração do pastor como criam feridas de perceber que parece que ele está gastando seu tempo. Que parece que ele está falando, como diz o Evangelho, pérolas atiradas aos porcos. Fala, 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 fala. E às vezes muitas coisas continuam da mesma forma. Muda a portinha, muda o endereço. Ou às vezes nem muda a portinha, nem muda o endereço. Só que eu não sou feito de facilidades. E eu quero fazer aquilo que é vontade de Deus. Com todos os meus defeitos, meus pecados, minhas falhas, todos os meus erros, eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Eu prego aquilo que Deus quer que eu pregue. E eu luto para viver aquilo que Deus me chama a viver. E quero pregar o Evangelho em qualquer lugar onde Deus quiser que eu vá. E quero aprender a viver o Evangelho. Quero tirar as escamas dos meus olhos daquilo que muitas vezes eu não consigo enxergar. Quero tirar os tampões dos meus ouvidos daquilo que muitas vezes eu não consigo ouvir. Quero tirar a cadeia que muitas vezes está no meu coração. Ou a cadeia que muitas vezes está na minha mente, ou nas minhas mãos, ou no meu corpo. Quero. Talvez só no último dia da minha vida eu vou conseguir ser aquilo que eu quero. Talvez só depois de muita idade eu vou conseguir ser aquilo que eu quero. Mas eu quero. E o Evangelho de hoje me mostra claramente o quanto eu preciso assumir que Jesus é o meu dono. O quanto eu preciso assumir que Jesus está à minha frente. Que Ele está no controle, no comando. Que Ele que faz a graça acontecer. Sexta-feira eu completo 13 anos de padre. E diante disso, a gente se questiona muito. Porque daqui a 20 e poucos dias completo também 13 anos aqui na Nova Holanda. Nessa mesma paróquia. Quando aqui cheguei, uma capela, que Deus me deu a graça de ver crescer. Que já tinha uma riqueza, uma beleza enorme. Muitas foram as lutas, muitas foram as situações, muitas foram as coisas. Dos meus acertos, dos meus erros, do acerto e erro de tanta gente. Mas eu continuo me perguntando, por quê? Por quê? Se todos nós queremos ser de Deus, se todos nós temos sede de Deus, se todos nós queremos beber da fonte que vem do Cristo, por que juntos não ouvimos a voz do pastor? Por que não aprendemos de fato a ter a nossa vida transformada para mudar uma série de coisas que há entre nós? Por que não aprendemos? Temos que nos questionar hoje diante do bom pastor. Que esses 13 anos que eu vou completar, com todos os meus erros, que eu possa celebrar os meus acertos. Que eu possa celebrar os momentos em que eu fiz alguém conhecer o amor de Deus. Em que eu consegui levar alguém para entender o quanto Deus ama e o quanto Deus transforma e o quanto Deus é amoroso. Eu quero celebrar o meu 1º de maio feliz. Quero celebrar meu 1º de maio de uma maneira diferente, como o Evangelho, com a graça de entender que mesmo nas adversidades, nas dificuldades, a missão foi cumprida. Eu quero celebrar os meus 13 anos dizendo, até aqui o Senhor me ajudou e eu consegui cumprir a minha missão. Quero celebrar o 1º de maio, os 13 anos, olhando para o bom pastor e dizendo, tenho muito que aprender, Senhor, mas eu quero. Aqui ou em qualquer outro lugar. Que a palavra de Deus hoje nos forme. Que a palavra de Deus hoje nos ensine.
Que a palavra de Deus hoje nos console. Que as palavras de Deus hoje faça transbordar no nosso coração, nas grandes adversidades ou nas pequenas adversidades, mas que faça brotar dentro de cada um de nós um desejo de entender que nós precisamos ouvir a voz do pastor. Se queremos, precisamos ouvir a voz do pastor. Quero convidar você a fechar um pouco os seus olhos. Pensar, refletir, meditar em como você está ouvindo a voz do pastor, em como você está vivendo a voz do pastor, em como você está sentindo a voz do pastor, como você se está deixando transformar pela voz do pastor. Jesus diz no Evangelho claramente, que Ele é o dono das ovelhas, que o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus diz claramente para nós que Ele é nosso dono e que deu a vida por nós. Pense, você está ouvindo a voz do pastor? Você está ouvindo a voz do pastor e tem lutado para viver e construir algo em cima daquilo que ele fala? Reflita, pense, medite, ore, quebre a dureza do seu coração. Pare de olhar para os erros dos outros. Olhe para você. A raiz está dentro de nós sempre. Se o que as pessoas fazem nos incomoda tanto e nos faz tão mal e nos destrói tanto, é porque precisamos olhar para dentro de nós. Olhe para dentro de você agora. Vá às raízes. Tire as raízes e coloque a pedra angular. Jesus de Nazaré, o bom pastor. Escute. Fale, converse com Ele, rasgue o seu coração, veja como é bom estar com o Senhor, sinta como é bom viver com o Senhor. Procura da ovelha que se
agora só deseja ao redil voltar. A ovelha sou eu e não conheço outra voz. Por isso quando eu fugi, me cansei, me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar, e assim eu compreendi. Se de ti eu fugi, 99 ou mais deixarás para trás e irás me buscar. A ovelha sou eu e não conheço outra voz. Por isso quando eu fugi, me cansei, me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar, e assim eu compreendi. Se de ti eu fugi, 99 ou mais deixarás para trás e irás me buscar. Senhor, eu sei que o Senhor todos os dias tem deixado as 99 para me buscar. Eu sei que todos os dias o Senhor tem me procurado, me amado, consolado, sustentado. Eu só tenho que agradecer por essa voz tão linda, Senhor. Essa voz tão profunda, tão bonita que grita aqui dentro, Senhor. Eu só posso agradecer, Senhor, porque todos esses anos Tu nunca deixastes de gritar e falar aqui dentro. E eu só tenho que Te bendizer, Senhor, porque até mesmo nos momentos da aridez de deserto, Sua voz jamais deixou de gritar, de falar, de conduzir. Eu só tenho que agradecer, Senhor, por esta voz que todos os dias fala, por essa voz que todos os dias conduz, mostra, ajuda. Obrigado, Senhor, porque sou Tua ovelha. Obrigado porque cuidas de mim, que sou Tua ovelha. Obrigado porque cuidas de cada um de nós que somos Tua ovelha. Obrigado por essa voz que eu posso reconhecer e dizer: ali está o Senhor, meu pastor. Mesmo às vezes com os olhos escamados e ouvidos tapados, às vezes nem conseguindo ouvir, nem ver direito, mas eu posso dizer: lá vai o pastor. Lá vai o pastor a me tosquear. Lá vai o pastor a escolher por onde eu vou andar. Lá vai o pastor a me dizer qual pasto eu posso ir, que comida devo comer, que água devo beber. Obrigado, Senhor, por ser meu pastor e me ajudar como ovelha a aprender todos os dias a seguir Sua voz.
Obrigado, Senhor, porque eu posso apontar e dizer para todos: lá vai o pastor, porque eu conheço e ouço sua voz. A ovelha sou eu, e não conheço outra voz. Por isso, quando